Números 19. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão dizendo: Este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, ele a tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante seus olhos, o seu couro, e a sua carne, e o seu sangue, com o seu esterco, se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e hisopo, e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes, e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da novilha lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo, mas, se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele, imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei: quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda, e todo aquele que nela estiver, será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre o qual não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão água corrente num vaso. E um homem limpo tomará hisopo, e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todos os móveis, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. E o limpo ao terceiro e 7º dia aspergirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará, e lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém o homem que for imundo, e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor, água de separação sobre ele não foi aspergida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo. E o que aspergir a água da separação lavará as suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo que tocar o imundo também será imundo, e a pessoa que o tocar será imunda até a tarde. Números 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha,
e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Depois Moisés, de Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, não desejo alguma outra coisa, senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente, e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, por isso Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao monte Hor. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo. Por que não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha ordem, nas águas de Meribá? Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao monte Hor. E despe Arão as suas vestes, e veste-as em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido, e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão de suas vestes, e as vestiu em Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias, toda a casa de Israel. Números 21. Ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor dizendo: Se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Ormá. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés, e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti, ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e viverá todo o que tendo sido picado olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então os filhos de Israel partiram, e alojaram-se em Obote. Depois
Partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Ijabarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram, e alojaram-se junto ao ribeiro de Zerede. E dali partiram e alojaram-se no lado de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo. Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor, o que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon. E a corrente dos ribeiros, que descendo para a situação de Ar se encosta aos termos de Moabe. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés. E dali partiram para Bir. Ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota, ó poço! Cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus cajados. E do deserto partiram para Mataná. E de Mataná a Naaliel, e de Naaliel a Bamote. E de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, e à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém Sion não deixou passar a Israel pelos seus termos. Assim Israel tomou todas as cidades, e habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Por isso dizem os que falam em provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sion. Porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Sion, e consumiu a Ar dos moabitas, e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe! Perdido és, povo de Quemóis! Entregou seus filhos, que iam fugindo, e suas filhas, como cativas a Sion, rei dos amorreus. E nós os abatemos, Esbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se, e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas porque eu o tenho dado na tua mão, a ele, e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhes como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão.